Olha, gente, vamos falar agora sobre dados do IBGE que foram divulgados e que informam sobre religiosidade. O Piauí registrou, mais uma vez, a proporção de católicos, a maior proporção de católicos do país. Já estou recebendo aqui do estúdio o Eider Nunes para falar, Eider Menes, perdão, que é chefe da seção de informação do IBGE, para falar um pouco sobre esses dados que foram coletados e divulgados 15 anos depois, né? O último havia sido em 2010. Então, queria falar com você sobre essas principais diferenças. Boa noite, Eider. Boa noite, Aline. Boa noite, telespectadores. O IBGE apresentou hoje os dados de religião coletados em 2022, né? Na realidade, 12 anos após o último censo, que foi em 2010. Isso, só a divulgação que levou um pouquinho mais de tempo, né? Então, quais são as principais diferenças? Bem, no caso do Piauí, por exemplo, a gente percebe que a população que se professa o credo, no caso católico, ela teve uma redução de 7 pontos percentuais, caiu de 85% em 2010 para 77% agora em 2022. E a população evangélica, ela aumentou a proporção no Piauí, ela saltou de 9,5% para 15,5%, 6 pontos percentuais de aumento. Mesmo assim, mesmo com a queda da população católica no Piauí, o Estado continua ainda tendo a maior proporção de católicos do Brasil. E no caso da população evangélica, apesar do crescimento, nós temos também no Piauí a menor proporção de evangélicos do Brasil. Bom, vamos então colocar esses dados aqui na tela para a gente entender um pouco. Vamos começar pelos dados da federação. Olha só como o Piauí aparece diante de todos os estados. A proporção de pessoas de 10 anos ou mais, que é isso que conta, né? Seguindo a religião católica, apostólico-romana, para o Brasil e as unidades da federação. Como você bem ressaltou, os dados foram coletados em 2022, mas só agora foram divulgados porque são muitos recortes. E o Piauí aparece aí em primeiro lugar, maior proporção do país como sendo declarado como católico, 77,43%. Seguido do Ceará, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, todos esses estados do Nordeste também. Isso. Aí é que passa para a região sul, né? Santa Catarina. Isso, depois retorna para Alagoas ali. Volta para Alagoas, mas o Nordeste tem essa predominância, isso, né? É uma característica também. Uma característica talvez da religiosidade do povo nordestino, né? Uma característica cultural nossa, talvez. Então, isso diz muito também sobre cultura, comportamento, né, do piauiense. Sim, com certeza. A questão mesmo da religiosidade é a questão principal, né? Nós vemos, por exemplo, que em Oeiras, todo ano na Semana Santa, corre muita gente para a capital da fé, como é conhecida Oeiras, né? Atrás da procissão. Então, a gente vê que a religiosidade flui muito no povo piauiense. A gente está nesse mês agora que é de festejo na cidade de Campo Maior também, uma multidão que vai também reverenciar o padroeiro da cidade, que é Santo Antônio, né? Então, tem festas por todo o Piauí, por várias cidades. Vamos colocar mais dados aqui na nossa tela. Volta mais uma vez, por gentileza, a tela anterior, para a gente mostrar a distribuição da população de 10 anos ou mais. A gente sempre tem que colocar, né? Porque é a partir de 10 anos que ele se identifica com a determinada religião. De idade por sexo agora, tá? Segundo grandes grupos de religião. A gente percebeu que as mulheres, no caso, elas são maioria em todas as religiões. Mulheres em vermelho. Isso, em vermelho aqui, elas são maioria em todas as religiões. Principalmente nas tradições indígenas, onde 68,75% das mulheres são as religiosas, né, no local. No espiritismo também, 62%. Na religião católica, é quase empate, foi a menor proporção, 50,54% de mulheres só. Uma questão de diferença de 1 ponto percentual apenas. Vamos para a próxima? Para a gente entender mais esses dados, esses recortes. Proporção de pessoas segundo a religião. Vamos dar uma olhada como é que está esse gráfico aí. Isso. No caso aqui a gente percebeu, por exemplo, em 2010, 85,25% da população piauiense era católica, caiu agora para 77%. Entre as religiões evangélicas, em 2010 era 9,5%, saltou para 15,5%. Aí depois, as demais religiões são coisas muito pequenas ainda proporcionalmente. As duas principais são essa aqui, que dá mais ou menos 92%. A religião espírita, no Piauí, no caso, nós temos, ela praticamente ficou estagnada em termos de proporção, ela ficou de 0,35, 0,37. A Umbanda e o Candomblé, que são igrejas de matriz africana, elas tiveram um crescimento proporcional até relevante
E em termos de quantidade subiu bastante. No Piauí, por exemplo, em 2010, eram 1.600 pessoas que se identificaram no estado todo como pertencendo a Umbanda e Candomblé. E agora, em 2022, foram 12.600 pessoas, um aumento substancial nas igrejas de matriz evangélica. Outras religiosidades, 1,82%, tradições indígenas praticamente quase não conta em termos de proporção, eram só 127 pessoas agora em 2022, muito pouca realmente. E sem religião chama muita atenção. Em 2010, 3,39% das pessoas não tinham religião, saltou para 4,30%. Se fosse sem religião, se fosse uma religião, seria a terceira maior do estado. E levaria mais ou menos 120 mil pessoas no estado que não tem religião, no Piauí. Bom, a gente sempre, quando conversa com você, a gente fala sobre nortear políticas públicas ou até mesmo de comportamentos. Nesse caso, nesse recorte da religiosidade, em que tipo de ações ela pode nortear? No caso aqui, talvez, o poder público reconhecendo, né, a importância de religião, talvez apoiar alguma igreja, alguns movimentos, talvez, né, mas seria coisas mais pontuais. Mas muito mais essas informações são para conhecer realmente a realidade brasileira, da espiritualidade ou da religiosidade brasileira. É um documento que fica para a eternidade, inclusive. Eider, eu queria muito te agradecer por você ter vindo até aqui, explicar para a gente esses dados interessantes, curiosos também sobre o Piauí. Muito obrigada e até a próxima. Por nada, é um prazer.